E salve Arena Apologética, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais uma programação com muito amor, com muito carinho, como sempre, para você que gosta de debate. E hoje nós temos um assunto bastante recorrente entre os teólogos. De um lado nós temos professor de hebraico, o teólogo, pastor César Cavalcante. E do outro lado nós temos professor de hebraico também, acadêmico, professor, enfim, tem a sua instituição, professor Matheus Rangel. E eles estarão debatendo acerca de um assunto super intrigante: pré-tribulacionismo versus pós-tribulacionismo. A igreja vai passar pela grande tribulação, sim ou não? A gente se sabe disso, então, ou se não sabe, vamos aprender. Vamos obter mais informações desses dois eruditos, desses dois acadêmicos, porque isso vai ajudar a gente a ter uma conclusão bem plausível, com bastante propriedade, porque não são dois meninos, são dois teólogos de peso. Isso aí, Brasil. Agora, aqui no Arena Apologética, depois da vinheta. Solta a vinheta. Boa noite, senhores. Que prazer estar recebendo vocês aqui. Deixa eu falar boa noite, pastor César Cavalcante. Boa noite, professor Matheus Rangel. Que alegria, dois homens de peso. Professor Matheus, o nobre tem que colocar o fonezinho de ouvido, né? Tá dando um pouco de microfone, de reverberação. Enquanto o nosso querido professor Matheus Rangel está se ajeitando ali seu material, deixa eu dar uma boa noite aqui para o professor César Cavalcante. Boa noite, professor. Boa noite, professor Elton. É um privilégio bater esse papo aqui, escatológico hoje, um privilégio. Maravilha, a honra é toda minha de ter esses homens aqui comigo, tá, gente? O pastor César, que tem um programa no YouTube aí, bastante assistido, recentemente teve uma live aí com bastante repercussão. Deixa eu falar agora com o professor Matheus Rangel. Tá muito elegante aí, parece aqueles homens da NASA, né, que vai pros foguetes. Tá parecendo até crente com essa camisa social, né, pastor? Boa noite, nobre. Ô, professor Elton, professor César, satisfação falar convosco. Perdoa minha voz estar um pouco rouca devido ao trabalho, né? Mas aqui estamos. Tá conseguindo ouvir direitinho, professor Elton? Sim, maravilha, perfeitamente. Bem, eu quero dizer que, gente, eu estou muito feliz, né, por estar trazendo essas duas feras, num bom sentido, aqui no Arena Apologética, para estarem discorrendo acerca de um assunto que eles tanto dominam, né, eles acreditam assim. Bem, o debate vai acontecer assim: pergunta 1 minuto e 30, conforme está na tela, eles poderão dispor de 1 minuto e 30 para fazerem as perguntas, a resposta vai ser 5 minutos, e réplica 5 minutos. Após isso, a parte A, que eu chamo isso de parte A, vai o parte B, aonde aquele que não fez a pergunta, só respondeu, vai fazer a pergunta e concluindo assim o bloco 1, depois tem o bloco 2, bloco 3 e encerra o debate. Então, que comecem o debate. Como eu sempre digo aqui no Arena Apologética, haja coração, Brasil, porque vai começar agora um dos maiores debates do Brasil. Bem, você que está no chat, eu quero pedir a vocês que compartilhem essa live aí, né? A todos vocês, meu querido amigo, aluno também, o Dr. Ney, que estuda comigo, Testemunha de Ausch, Adriano Cruz, William, um pouco de tudo, Yuri Moraes, a todos vocês, Anjo Celestial, um abraço para vocês, e vamos que vamos, porque hoje o bicho vai pegar. Bem, pastor César, o nobre tem 2 minutos para fazer as suas apresentações iniciais, ainda não é o tempo da pergunta, fique à vontade, nós queremos ter a honra de lhe ouvir agora. Fique à vontade, tempo na tela. É só uma apresentação agora, você fala? Isso, só uma apresentação. Eu sou o César Cavalcante, sou pastor da Comunidade Cristã Genuína em Campinas, sou reitor da Faculdade Teológica Bethesda, FTB, e apresento o programa de debates da Rádio Musical FM todas as manhãs, às 11 horas, um programa teológico, e às 2 da tarde, também ao vivo pela mesma rádio, pela mesma emissora, e também transmitido pelo YouTube, eu apresento o programa Crescendo na Fé, há quase 20 anos,
um programa de perguntas e respostas teológicas. Muito bem, ainda faltaram 1 minuto e 30, mas professor Matheus Rangel poderá, nesta ocasião, também dispor do seu tempo de 2 minutos para fazer a sua apresentação. Professor Matheus, também estou muito feliz, grato a Deus pela sua presença aqui, porque eu sei que você é um homem bastante ocupado com a sua instituição. Muito grato, tá, por vocês dois estarem aqui comigo, verdadeiramente, querido. Amém, professor Elton. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Matheus Rangel. Alguns conhecem como professor Matheus, a galera mais da igreja conhece como missionário Matheus. Sou autor de mais de 20 livros no segmento teológico e linguístico. Sou teólogo, sou linguista, sou especialista nas áreas de hebraico, de grego, crítica textual e tenho me desenvolvido nesse segmento. Sou diretor do Instituto Teológico Koinonia, o qual está aí formando pessoas no Brasil e fora do Brasil há mais ou menos uns 7 anos, pouco tempo, né? Menos do que a metade do que o nosso amado pastor César, que já está aí há bastante tempo, e estou aqui para poder participar desse debate esse que muitos alunos meus gostariam de ver. Falaram, professor, você é pré, tem o pastor César que é pós, e está debatendo bastante aí, tem sido debates interessantes, gostaríamos muito de ver uma participação sua com ele. Foi então que aprove a Deus que esse momento ocorresse hoje, né? Então aqui estamos para que isso aconteça. Muito obrigado. Muito bem, vocês viram apresentações deles, dos dois, né? E agora nós vamos para as perguntas. E nesse momento, rufem os tambores, porque vai começar o debate. A primeira pergunta do nosso querido pastor César Cavalcante tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua primeira pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Bom, a primeira pergunta é se a igreja não passa pela grande tribulação, quem são os santos? Que aparece lá em Mateus 24, de 21 em diante. Essa pergunta também remete ao texto de Daniel, e quando Daniel pergunta, porque o Daniel tem uma visão, e ele percebe na visão que os santos eram perseguidos por uma força maligna e tudo mais, é o capítulo 7 de Daniel, o versículo de número 14, 15, por ali, e o Daniel pergunta para Deus quem são aqueles santos que estavam sendo perseguidos, é o versículo 15, e aí a resposta de Deus foi: esses santos são aqueles que possuirão o reino para todo sempre. Ou seja, não dá para dizer que são só judeus, porque a promessa de herdar o reino para todo sempre é para os cristãos, os salvos. Então, se esses salvos estão na grande tribulação, como que funciona essa história de que a igreja não entra na grande tribulação? Muito bem, professor Matheus Rangel, você tem 5 minutos para a sua resposta, seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Eu vou parar o tempo. Seu microfone, vou abrir o microfone dele. Muito bem, querido, pode ficar à vontade. Bem, ele trabalha aqui 2 textos, se não me falha a memória. O primeiro texto, eu acho que ele fala que é Daniel 9, 15. É isso mesmo, pastor? Confere para mim, por gentileza. Capítulo 7, versículo 15. 7, 15. Daniel 7, 15, né? Até 18. 7 de 15 a 18. 7, 15 ao 18? Isso. Tá. Vou abrir o texto aqui, só para a gente poder analisar. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro de mim, as visões da minha cabeça perturbaram. Chegou a mim um dos que estavam perto e pediu-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão sobre a terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Bem, eu não sei em que momento ele viu grande tribulação nesse texto, porque no aqui 21. ele está falando no 21, vamos lá. E eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra ele. Pastor, mostra no texto, onde está o termo grande tribulação, por gentileza? Está lá em Apocalipse, no mesmo texto aqui. Eu peço desculpa a interromper os nobres, vou pausar o tempo. Esse tempo de resposta é todo seu, querido professor Matheus Rangel. Tá. Ok, bem, o pastor César, ele usa uma técnica muito boa nos debates dele, que mormente também uso. Aqui não terá esse espaço por conta do
do modelo de debate, né? Mas eu acho que ele acabou dando um tiro no próprio pé, porque o texto de Daniel não apresenta em nenhum momento o termo grande tribulação. Então, é uma inserção da mentalidade do pós-tribulacionista dizer que esse texto está falando da grande tribulação. Para quem lê e estuda um pouco o livro de Daniel, sabe que o capítulo 2, 7 e 8 são capítulos que tratam do desenrolar da história e da queda dos reinos, como Daniel vê, por exemplo, lá na estátua, os 4 animais, esses outros animais que Daniel observa aqui. Então, em nenhum momento, ele pode dizer que esse texto está falando da grande tribulação. Ele disse o verso 21, eu vou ler o verso 21 para que todos vocês possam acompanhar comigo. Eu olhava, e eis que este chifre, ou seja, este poder, chifre aqui na linguagem apocalíptica, é poder, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele. É interessante também o pastor falar que o termo santos, no livro de Daniel, ele quer dizer a igreja, né? Mas se você pegar e analisar o livro de Daniel, capítulo 4, verso de número 8, ele também prega a palavra santo, só que aqui é aplicada aos deuses, ou seja, espírito dos deuses santos. Aqui está falando de seres pagãos, de deuses e entidades pagãs. Vamos continuar? Capítulo 4, verso 9. Novamente está falando do espírito dos deuses, com D minúsculo, santos. Então, em nenhum momento da teologia de Daniel, até o presente momento, ele empregou o termo santos para falar de igreja. Já pegar esse texto do Antigo Testamento para falar de igreja já é um anacronismo sem fundamento, né? Mas vamos lá. Verso 17 de Daniel 4. Está escrito, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Novamente, não tem aqui uma referência à igreja. Verso 18. Então sonhei eu e rei Nabucodonosor e vi que tu, Belsazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, e nem o espírito dos deuses santos. Novamente, não tem igreja aqui. Capítulo 5, verso de número 11. Novamente, uma referência ao espírito dos deuses santos. Agora o capítulo 7. Vamos fazer uma teologia só do capítulo 7. Vejamos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Opa, aqui já muda. Mas esses santos do Altíssimo que o pastor fala aqui, será que é a igreja? E se for a igreja, será que está na grande tribulação? Ele vai tentar dizer isso deduzindo a partir da literatura pré-tribulacionista de que a igreja receberá o reino, governará para sempre, e que esses santos aqui, eles são os santos da igreja. Tudo bem. Mas se é a igreja, show de bola. Como é que eu provo que está na grande tribulação? Aí vem o verso 21, que aparece a palavra santos novamente. Mas o verso 21 não tem a palavra grande tribulação. Nem a palavra tribulação, nem a palavra grande, nem a palavra luta, nem a palavra prova, nada que remeta a esta situação. Se continuarmos, o verso 22 também prega a palavra santo e vai dizer, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Tudo bem, né? Vai dizer que aqui é a grande tribulação. Então, para ele, depois da grande tribulação, vindo o milênio, penso eu, essa justiça aqui seria o milênio? Né? Uma hipótese para a gente poder analisar. Deixa eu só voltar aqui que o textinho saiu. Vamos lá. Ok. Em Daniel 7, 22. Acabou o tempo? Acabou o tempo, querido. Pastor César Cavalcante pode dispor também de 5 minutos para fazer aí a sua réplica. Tempo na tela. Bom, vamos lá. Precisa ficar claro que tudo que o meu companheiro aí, o professor Mateus, disse a respeito dos versículos do capítulo 4 e da visão da estátua do capítulo 2, não tem absolutamente nada a ver com o assunto. É só uma cortina de fumaça. Então, eu não citei o capítulo 4, eu citei o capítulo 2, ele foi lá na concordância, escreveu a palavra santo, e começou a falar dos momentos onde a palavra santo aparecia no livro de Daniel, coisa que eu não disse aqui. Então, vamos lá, voltamos aqui para o texto que eu usei. Eu usei 2 textos, ele não conseguiu chegar no de Mateus, o tempo é muito curto, está tudo bem? Então vamos trabalhar só esse aqui, de Daniel. Bom, ele está dizendo que os santos, em momento nenhum, esses santos pode ser a igreja, porque ele diz que lá no capítulo 4 fala de deuses, pagãos, eu não sei o que lá, mas o assunto não é o capítulo 4. O Daniel, ele pergunta quem são os santos. Eu vou ler o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alternado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, eu cheguei a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca daquilo. Quer dizer, ele também queria saber o que era aquela visão daqueles santos.
E assim me fez saber a interpretação dessas coisas. Os grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo são aqueles que possuirão o reino para todo sempre. Então, quem deu a resposta, não estou teologando, quem deu a resposta foi o anjo do Senhor, que disse que os santos são aqueles que possuirão o reino para todo sempre. Bom, essa promessa de santos que recebem reino para todo sempre, ela acontece nas cartas de Apocalipse para a igreja e acontece em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 5, sempre voltado para a igreja. Aí ele disse, mas aonde tem aqui tribulação acontecendo? Onde tem? Bom, eu disse, olha o versículo 21. Então já sabemos que os santos de Deus, que os santos aqui, são aqueles que receberam o reino para todo sempre. Quem disse isso? Quem disse foi o próprio anjo que deu a visão a Daniel. Não tem como escapar disso. No versículo 21 está escrito assim, eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra aos santos. Já sabemos quem são os santos, agora tem aí uma guerra, tem a questão desse monstro que aparece, que no Novo Testamento é chamado de dragão. Bom, aonde que aparece isso? Ele diz, aonde que aparece aqui isso da tribulação e tudo mais? Esse tipo de fazer a guerra contra os santos prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Se ele olhar aí na Bíblia dele, aí em português, o ancião está com letra maiúscula. Ancião de dias é um dos títulos de Jesus Cristo. Então, esses santos, eles vão padecer na mão desse dragão até a volta do ancião de dias, até que o ancião de dias chega e faz justiça aos santos do Altíssimo. É só ler o versículo 22. E depois disso, aqui os santos, que nós já sabemos que são salvos para todo sempre, possuirão o reino para todo sempre. Agora, aonde é que isso se cumpre? É só ler Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz assim, ó, foi dado, está falando aqui do dragão, foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. É exatamente o que está escrito em Daniel. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Me perdi aqui. Versículo 7, né? 13, 7. E foi-lhe dada autoridade para cada tribo, adorar lá, e aí vai chegar o cordeiro. Quer dizer, é exatamente o que está escrito lá em Daniel, capítulo 7, é o que acontece em Apocalipse, capítulo 13. Então, dizer, mas a palavra grande tribulação não aparece aqui. Bom, aí, lógico que não, o Apocalipse está no Novo Testamento. O que acontece em Daniel é uma profecia. Tá certo? É uma profecia. E a profecia, se não se cumpre em Daniel, ou melhor, se não se cumpre em Apocalipse, quando é que se cumpre essa profecia? Onde há uma guerra contra os santos, aonde se cumpre no Novo Testamento uma guerra contra os santos, e chega Jesus, que é o ancião de dias, e faz justiça aos santos e entrega para eles o reino que eles possam possuir para sempre. É só mostrar um texto no Novo Testamento, onde os santos estão em grande tribulação, luta, perdendo, e chega Jesus e os livra. Se eu posso mostrar esse texto na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. É exatamente o que está acontecendo em Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 até o versículo 10. Muito bem, desta feita, querido professor Matheus Rangel pode dispor do tempo de 1 minuto e 30 para fazer a sua primeira pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Vou tentar acelerar porque tem muita coisa para falar. Bem, por que o texto de Apocalipse não mostra a igreja na tribulação? O pastor trouxe aí o texto do capítulo 13, verso 7, mas ele está esquecendo o seguinte, que em nenhum momento da literatura joanina, porque eu percebi que o pastor gosta de citar Paulo, Mateus, Lucas, para falar como se eles estivessem falando do mesmo assunto, né? Como se alguém quisesse saber alguma coisa que eu falo, fosse no Elton para saber a minha opinião. O certo é você ir na literatura joanina. Então, na literatura joanina, já que está falando de Apocalipse, foi ele que escreveu João 1:33, 6:69, 14:26, 17:11, 20:22. Aí vem a primeira carta de João, 2:20 e 5:7. Todos esses textos falam de santo, mas em nenhum momento está falando da igreja. Eles falam ou sobre o Espírito Santo, ou sobre Jesus ser santo, ou sobre o Pai ser santo. Então não é comum na literatura joanina usar o termo santos para se referir à igreja. Portanto,
os santos que aparecem em Daniel e em Apocalipse e em Mateus 24 não são uma referência à igreja. Eles são uma referência a outros tipos de santo, haja vista que a igreja foi retirada da terra. Então, essa situação, o pastor fica sem ter como saber responder. Eu acredito que foi uma pergunta mal selecionada. Ele poderia ter até usado outros textos, o próprio texto do Apocalipse 13, 7, mas ele não utilizou, né? Quis jogar a igreja lá no Antigo Testamento, em Daniel. Com todo respeito, acho que não foi uma boa escolha. O querido professor Matheus Rangel acabou fazendo uma tréplica ao invés da pergunta, mas eu queria perguntar mesmo. Meu Deus, perdão. Perdão. Pastor César, entendeu como uma pergunta? Não, né? Não. Posso entender, não tem problema, posso entender. Eu pensei que era tréplica, pastor Elton. 5 minutos para o querido professor pastor César, e depois disso o querido pastor Matheus também terá 5 minutos. Tempo na tela para César Cavalcante. Bom, se eu não posso, se não se pode utilizar textos bíblicos, porque a autoria é diferente, então eu quero saber como é que esse irmão vai conseguir defender a Trindade. Eu quero saber como é que esse irmão vai conseguir defender a divindade de Cristo. Então, primeiro, essa história de que a literatura joanina não fala de santos se referindo à igreja. Bom, quem é que disse isso? Leia o capítulo 19, versículo 8. Leia o capítulo 18, versículo 24. Leia o capítulo 17, versículo 6. Leia o capítulo 16, versículo 6. Todos esses são a igreja. Todos esses são a igreja. O tempo todo, João se refere a... Aliás, de todos os 4 evangelistas, João é o que mais fala a palavra santos voltado para a igreja. De todos os 4 evangelistas. Entende? Então, eu não entendi muito bem por que ele disse que não pode... Se eu estiver lendo João, eu não posso usar um texto de Paulo. Não, meu irmão. Eu posso sim. A Bíblia Sagrada é inspirada e eu posso alternar os livros da Bíblia para defender uma mesma doutrina. Isso se chama teologia sistemática. A teologia sistemática pega um tema e desenvolve esse mesmo tema independente do livro, se é Antigo, se é Novo Testamento. Isso é a aula básica de teologia sistemática. Então, quando você vai fazer teologia e aprende teologia sistemática, então... Como que você defende a hamartiologia? Começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Como você entende a cristologia? Começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Como você entende qualquer tipo de doutrina da sistemática, todas as linhas da sistemática, a linha começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Essa é a ideia básica da doutrina, da teologia sistemática. Então, se eu tiver proibido de falar de uma doutrina, citando João, Daniel e Mateus, como eu estou fazendo agora, ainda citei Paulo lá em Tessalonicenses. Então, como é que a gente faz teologia? É por livro. Então, a gente pode trabalhar por livro, porque se você preferir por livro, escolha o livro, a gente vai trabalhar esse livro. Entende? Então, o termo santos no Novo Testamento é um problema para o pós-tribulacionismo. Por quê? Porque na Bíblia, a palavra santos nunca se refere aos judeus. E eles gostam de dizer que lá em Mateus capítulo 24 é uma referência apenas aos judeus. Só que não é a verdade. O termo santos, o tempo todo, está falando da igreja de Cristo. Isso em Mateus, isso em Pedro, isso então diferente do professor Mateus aqui, eu entendo que a gente pode usar sim os textos da Bíblia, os vários livros da Bíblia, para entender o mesmo assunto. Então, por exemplo, Hebreus fala de santos? Fala. E para quem são os santos lá? Tirando os momentos onde fala de santos dos santos, a igreja. Pedro fala de santos? Fala, muitas vezes. Quem são aqueles que são chamados para ser santos? A igreja. O tempo todo, no Novo Testamento, santos são a igreja de Cristo. Qual o problema? É que eu apresentei um texto lá em Daniel, onde fala que os santos possuirão o reino, e o Daniel pergunta, quem são esses santos que possuirão o reino? E o anjo fala quem são. E aí, na sequência, ele fala, então, o chifre vai fazer guerra contra os santos. E exatamente a mesma frase aparece em Apocalipse 13. Não seria mais fácil admitir que Apocalipse 13 é o cumprimento, o sensus plenior, do texto de Daniel, capítulo 7?
Mas ao invés de admitir, que é tão fácil, está lá no texto, é a mesma frase, é exatamente a mesma frase. Então, eu creio que a palavra de Deus é 100% inspirada e que nós podemos, o irmão pode usar o livro que quiser da Bíblia para apresentar a sua defesa ou a sua proposta, que eu não vou achar ruim. O irmão pode ler qualquer texto bíblico, que para mim é aceito como palavra de Deus nesse debate. Ok, muito bem. Foi feita a resposta por parte do pastor César. Professor Matheus Rangel, você tem também 5 minutos, lembrando que o pastor César ainda tinha segundos, né? Ainda tinha 20 segundos. Professor Matheus, você tem 5 minutos para uma réplica. Tempo na tela. É por isso que a teologia sistemática se tornou risível face à teologia exegética. Porque na teologia exegética, você não pode sair catando coisa de tudo quanto é lugar para fazer uma salada e justificar o seu ponto. Se fizer isso, por exemplo, num tribunal, as pessoas, o juiz, com certeza vai olhar com um certo desprezo. Tipo, o que você está citando direito penal enquanto nós estamos falando de direito trabalhista? Não tem sentido, as pessoas têm que seguir uma linha. E quando nós falamos de seguir uma linha, nós estamos respeitando as 5 regras básicas da hermenêutica que o Dr. William Klein pontuou. Por exemplo, regra da lei de autoria de texto. Eu não posso sair pegando um post que o pastor César fez nas redes sociais dele e um post que o Elton fez nas redes sociais dele, e só porque os dois têm a mesma fé em Cristo, eu vou responder um pelo outro. Não. Isso seria colocar palavras de um na boca do outro. Isso é totalmente indevido, é um tipo de análise ultrapassada, porque, de fato, ela não precisa ser assim. Mas vamos lá. Além da lei de autoria de texto, nós temos a lei do contexto, tá bom? As coisas têm dentro de um contexto. Se eu chegar para alguém, de repente, e falar, eu vou matar você, a pessoa vai falar, Matheus, você está brincando, você não mata nenhuma mosca. Mas se Hitler falar, a pessoa poderia ficar com medo. Por quê? Porque quem fala, o contexto que se fala, determina o sentido da palavra empregada. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos a lei, além da autoria de texto e de contexto, nós temos a lei de texto paralelo. A lei de texto paralelo, ela tem pelo menos 2 regras. A primeira é paralelo por essência. Por exemplo, Mateus 24, do 1 ao 13, é o mesmo texto de Marcos 13, do 1 ao 13. Então, isso daí é um texto que, ainda que sejam autores diferentes, você pode estar utilizando. Segundo ponto é a chamada coesão exofórica, que é quando Jesus, por exemplo, em João, capítulo 11, ele vai dizer, alguém diz para ele, a lei manda matar. Essa pessoa está trazendo para o diálogo um texto que vale para aquela situação, mas ele está em outro lugar, Deuteronômio 22. Então, o que nós observamos aqui é que a lei de texto paralelo precisa ser respeitada, queridos. Se eu não tiver um muro, se eu não tiver um limite, se eu não tiver uma regra que conduza a mente do hermeneuta e do exegeta, ele certamente vai usar a Bíblia para tirar fundamento para tudo. E aí estão algumas seitas e heresias fazendo o que querem e só porque estão usando a Bíblia, estão supondo as suas doutrinas. Então, não basta conhecer a Bíblia, é preciso saber como pensar a Bíblia. Caso isso não aconteça, infelizmente, o pós-tribulacionismo vai acabar continuando a ganhar espaço, né? Bem, eu teria algumas outras coisas para falar, e já que o pastor falou que eu posso citar qualquer texto, eu gostaria que ele me mostrasse, já dentro da teologia joanina, onde ele encontra, porque ele usou o texto de Apocalipse, mas ele criou um dicionário bíblico, onde santos em Apocalipse significa igreja, mas não significa. Então, eu queria que ele me mostrasse, se João usou santos para se referir à igreja em Apocalipse, me mostra ele usando isso no Evangelho segundo João, me mostra ele usando isso em 1ª, 2ª e 3ª João. Se é um uso comum da teologia joanina, eu preciso ver João citando isso várias vezes fora do Apocalipse. Se eu encontrar isso, eu acho que vai ficar muito bom. Eu, de repente, viro até um pós-tribulacionista, né? Mas eu pesquisei aqui a palavra santo e não encontrei, não. Então, em Apocalipse significa igreja. Em nenhuma outra parte de João significa igreja. Não tem sentido isso, gente. Então, por gentileza, quando formos tratar de texto, a teologia sistemática ela é louvável em vários sentidos. Ela fez um trabalho organizacional muito bom, temático também, aquilo que a gente chama de técnica do funil na pedagogia de Vygotsky. Contudo, quando se observa, ela não
está pronta para extrair o sentido. Esse é o papel da exegese e da hermenêutica, que respeitam regras para que a interpretação não fique à la volonté, não fique à mercê da mente do intérprete. Então, temos regras, precisamos respeitar as regras para que não haja bagunça. Isso é um pouco da ética do hermeneuta, do teólogo e do exegeta. Até na teologia sistemática tem esse limite. Se, de repente, o pastor César leu alguma teologia sistemática que não respeita esses limites, o limite mínimo da concordância, eu queria dizer para o senhor me falar qual é esse livro que eu não vou ler. Tá? Mas eu indico aí bons livros também para que o amado possa compreender. Inclusive, a introdução à hermenêutica do Dr. William Klein. Ele fala sobre essas limitações colocadas pelo próprio texto. Não é coisa da mente de homem, é o próprio texto que funciona assim. Muito obrigado. Muito bem, agora nós vamos para o segundo bloco. Neste segundo bloco, quem vai começar perguntando é o pastor César Cavalcante. E se eles vão continuar no mesmo fio da meada, bem, isso é eles que decidem a dinâmica do desenvolvimento do conteúdo do debate. Ou se querem mudar para uma outra ramificação, outra parte desse tema. Enfim, pastor César, 1 minuto e 30 para a sua segunda pergunta. Segundo bloco. A pergunta que eu queria fazer nesse segundo bloco, deixa eu pensar aqui numa pergunta interessante. Por exemplo, quando a gente olha no texto do Novo Testamento, nós vemos que a igreja é perseguida. Tessalonicenses capítulo 1 fala isso, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, mostra ali a igreja em perseguição. Aliás, aí vai ficar muito repetitivo em cima desse assunto. Eu vou pedir para o nobre irmão pré-tribulacionista mostrar no Novo Testamento quando é que acontece as bodas do Cordeiro na visão pré-tribulacionista na Bíblia. Muito bem, ainda tem 40 segundos. Já fez a pergunta. Professor Matheus. Magnífico. Professor Matheus tem 5 minutos para a resposta. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Ok, vamos lá. Bem, essa pergunta é uma pergunta muito boa, bem melhor do que a primeira. Acredito que o debate está começando de fato agora, né? Quando alguns obstáculos são propostos. Bem, nós temos o arrebatamento da igreja entendido como um encontro, onde Cristo encontra-se com a igreja nos ares. Base bíblica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, por ali. Se observarmos esse tipo de encontro, ele é metaforizado na Bíblia como uma espécie de casamento. Vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, onde Cristo e a igreja casam-se, naquela situação ali. Aí, há quem diga, mas como vai durar 7 anos? Como sabemos que ela vai durar 7 anos? Bem, o Dr. William Coleman, no seu livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, publicado em 2017, na página 112, ele vai dizer que o casamento poderia durar uma média de 7 dias ou mais. É daí que os pré-tribulacionistas tiram a ideia de que, enquanto a igreja é arrebatada encontra com o Senhor nos ares, nós sabemos os textos, já utilizei, ela passa 7 anos comemorando esse casamento com Cristo. E quando ela comemora esse casamento com Cristo, nós podemos ver também, né, que vale considerar também que o tempo no céu não concorre ou ocorre com o tempo da terra. E nós temos aí uma base de Salmo 90, verso 4, e Eclesiastes 3, verso 14. Então, talvez ele possa dizer assim, mas onde está o texto de que eles vão se casar? Na metáfora de Mateus 25, do 1 ao 13. Onde é que está o texto que eles vão passar 7 anos? Aí nós temos esse dado implícito na cultura, e eu uso a lei da hermenêutica, a lei da implicação do texto, e essa lei vai dizer que, quando o casamento ocorria, segundo o Dr. Coleman, nós temos ali uma média de 7 dias ou mais de festa. Então, a cultura judaica serviu como base inspiracional para a pregação de Cristo, e é com isso que a gente observa. Se procurarmos um pouquinho ainda na Bíblia, né, a palavra bodas, nós vamos observar também alguns outros textos. Nós temos o texto de João, capítulo 2, que fala de um casamento, e também temos Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7,
que diz: porque são vindas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Verso 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Observa, né? Aqueles que são chamados. Chamados. Foram chamados em algum momento. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, nós temos um texto aqui num período pós-tribulacional, onde está mostrando aqueles que foram chamados lá atrás para participar das bodas do Cordeiro. Talvez o pastor usou esse texto, eu já conheço a perspicácia dele, muito perspicaz, muito sábio, com base na ideia de que eu cairia na pegadinha do verso 7. Regozijemos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Mas eu termino esta minha frase, essa minha palavra, oportunidade, dizendo que a esposa já estava pronta. Entendeu? Já estava pronta. Então, o momento em que ela estava pronta, que ela foi levada, só que só depois disso é que a igreja, de fato, participa. Então, a igreja já estava pronta. No passado, não naquele momento. Muito obrigado. Muito bem. Faltando ainda 1 minuto e 13, parou assim o professor Matheus. O pastor e professor César Cavalcante também pode dispor de 5 minutos, caso não tenha gostado da resposta, fazendo uma réplica. Tempo na tela. Bom, primeiro, não tem como deixar de fazer menção aqui do non sequitur, cometido pelo meu oponente, né? Ele comete o non sequitur aqui no debate, porque ele, no último bloco, ele traz uma conclusão de que você tem que ficar dentro do texto, você não pode ir para outro texto, você não pode usar nem mesmo outro versículo bíblico, de outro texto bíblico, e cita 3 ou 4 estudiosos e tal, e termina no non sequitur, porque agora, para defender a sua doutrina, ele não usa nem texto bíblico, mas ele diz que isso aí está implícito na cultura. Quer dizer, eu não posso usar um versículo bíblico inspirado por Deus, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo usa. Então, Jesus Cristo ele fala de João, ele fala de Isaías, ele fala de Jeremias, ele fala de Josué, ele fala de Jonas, então ele pode. Aí alguém decidiu que não pode mais, e aí o meu companheiro fala, não, ele não pode, se ele está falando de João, tem que falar só de João. Aí eu falo, tá bom, então me mostra as bodas do Cordeiro no Novo Testamento. Isso aí é implícito na cultura, não sei o quê, quer dizer, o nome disso, nobre companheiro, é non sequitur, quer dizer, você apresenta uma conclusão lógica e você mesmo rompe com essa lógica na sua vez de fala, né? Então, fica registrado aqui no non sequitur. Mas vamos lá. Bodas do Cordeiro. Ele diz que tem a ver com as 10 virgens, né? As 10 virgens. As 10 virgens eram noiva. Há um casamento ali com 10 pessoas e um noivo. É um primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui. Em Apocalipse, capítulo 19, o que ele chama de pegadinha é o texto. O texto diz sobre as bodas do Cordeiro. O texto diz assim, capítulo 19, que é a preparação da chegada de Cristo, a próxima sequência é o céu aberto, um cavalo branco, e aí sim aparece Jesus. E então nós estamos aqui no fim da grande tribulação, só para situar aqui numa cronologia escatológica, se possa assim dizer. E o texto diz assim, versículo 6, ouvi uma voz numerosa de uma numerosa multidão, como de muitas águas, não sei o que, fortes trovões, dizendo aleluia, o Senhor reina, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É a Bíblia que fala. São chegadas as bodas do Cordeiro. Não, mas as bodas já começou lá atrás. Beleza, apresenta um versículo. Tem um versículo? Não tem. Então, aqui é onde as bodas do Cordeiro estão acontecendo na Bíblia. Se você tem uma Bíblia sagrada, as bodas acontecem no capítulo 19. Então, alegremos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se preparou, ou ataviou, depende da versão bíblica, a palavra hebraica ali, desculpa, a palavra grega, a gente está falando do Novo Testamento, é a ideia da preparação de uma noiva. Bom, aí ele diz assim, mas aí tem uma pegadinha, porque a noiva já estava preparada. Legal, qual versículo que a noiva já estava preparada?
Porque aqui está dizendo que agora a noiva se preparou. Versículo 8. Porque foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mais uma vez a palavra santos aparecendo aqui. Eu não sei se o meu companheiro vai ter coragem de dizer que esses santos aqui são os judeus. Eu não sei, porque não combina, não casa com o texto. Então, vou reler o versículo 8. Pois foi-lhe dado a noiva, que agora está pronta, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, quem está ouvindo esse debate e quer saber de bodas do Cordeiro no Novo Testamento, está aqui o momento que acontece. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. Ok. Maravilha. Professor Matheus, agora é momento do nobre fazer a sua pergunta, dispondo assim de 1 minuto e 30. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando quiser. Ok, esse 1 minuto e 30 é uma benção, porque dá para responder e perguntar. Bem, aqui, o pastor César, eu acho que o senhor não deve conhecer o que é o tempo aoristo do grego, tá? Porque o aoristo, o senhor está colocando como algo no futuro, mas aoristo não é futuro. Aoristo também não é passado e nem presente, tá bom? Nós temos aqui, elthen, que seria do verbo eromai, que é um verbo indicativo aoristo ativo da terceira pessoa do singular, indicando, nesse caso, que as bodas que são vindas, João está trabalhando uma ideia de um tempo específico que ele não sabe qual é. Então, o senhor não pode colocar isso no futuro só porque está no capítulo 19, que é fim do livro. Outro ponto é o verso 9, que o senhor falou, não, tem o verso 7 ainda que diz que se aprontou, né? E aqui a palavra aprontou também é toiman, etoimasen. Isso. É o verso 7. Etoimasen. É aqui também uma palavra que também está no aoristo. E, por fim, para poder já entrar na pergunta correndo, aqui o verso 9, ele também está falando que aqueles que foram chamados para a ceia, está no particípio do perfeito, que também é passado. Então, eles foram chamados lá atrás, tá bom? Só para poder lembrar o senhor aí, pastor. Vamos lá, deixa eu ver a minha pergunta, deixa eu achar. Meu Deus, aqui, cadê? Tá dando probleminha aqui, deixa eu ir para o celular, que eu abri aqui, o professor Elton. Rapidinho. Tem 5 segundos. Você não conseguiu. Vou fazer. Tá aqui. Vamos lá. O verso de João 14, do 1 ao 3, fala que Jesus vai levar a igreja para a casa do Pai. Né? Diz para mim onde, na teologia pós-tribulacionista, para onde a igreja vai depois do arrebatamento? Vai para o céu ou vai para a terra? Eu quero pedir aos nobres que não façam tréplica no momento da pergunta. Pastor César, disponha de 5 minutos para a resposta. Tempo na tela. Bom, eu só quero dizer ao irmão, ele disse que é versátil no grego, não é muito bem o meu caso, mas aoristo, é só dar um Google aí quem quiser, aoristo é passado simples, tá? Não tem nada disso aí, aoristo é passado simples. A diferença do aoristo para o perfeito e o imperfeito é que os outros tempos do passado indicam um processo, e o aoristo não. É regra elementar do grego bíblico. Tá? Vamos lá. E ainda falando, né, já que eu tenho um pouco mais, agora 5 minutos, fica aí a questão das bodas, eu acho que ficou bem resolvido, né? Está lá em Apocalipse capítulo 19. O grande problema de assumir isso é que as bodas estão lá no fim, né, da grande tribulação. Né? E a igreja aqui, ela está preparada, a noiva, no capítulo 19, ela está preparada para as bodas, ela está pronta agora, e ela pode vestir-se com a roupa de noiva, porque essa roupa tem a ver com a ideia da justiça dos santos e tudo mais, e o encontro com o noivo vai acontecer na sequência, tá certo? É só continuar lendo o texto bíblico aí, o próprio texto diz. Bom, aí ele diz assim, lá em João 14, Jesus Cristo disse que vai levar os santos para a casa do Pai. Deixa eu achar aqui, João 14, de 1 a 3.
Vamos ler o texto. Não se turbe o vosso coração, palavras de Jesus, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bom, eu não sei porquê, realmente eu não sei porque os pré-tribulacionistas gostam e eles acham que João 14 é um grande problema para o pós-tribulacionismo. Eu não consigo entender porquê. Por exemplo, o pastor Elias gosta muito de usar esse texto, e eu não sei exatamente porquê. Porque é um texto extremamente autoexplicativo. A esperança do salvo é o céu. O nosso reino não é desse mundo. Nossa casa é o céu. O apóstolo Paulo disse, se me permite usar outros versículos, conforme o Senhor Jesus Cristo usa também outros textos bíblicos. O apóstolo Paulo fala, se nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos no céu um edifício preparado por mãos, não mãos humanas. Então, acho que é bem documentado, e você como pré-tribulacionista clássico, entende que a nossa morada é no céu, a nossa casa é no céu, a nossa pátria é no céu. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu sou um crente que creio que todos nós vamos para o céu, entende? Então, todos nós vamos para o céu. Agora, vamos sabendo disso. Vamos ver o que Jesus Cristo disse em João 14, que parece que é uma grande sacada, uma carta, não sei o quê, mas Jesus está dizendo o seguinte, gente, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está falando do céu. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar. Se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus não disse que vai pegar o povo e levar para o céu na mesma hora. Ele disse assim, ó, é só ler o texto. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Outra versão. E vos levarei para mim mesmo. O encontro é comigo. O encontro é comigo. E onde eu estiver, vocês estarão também. É só pegar o texto de Apocalipse, a volta de Cristo que está no versículo 11, no capítulo 19, versículo 11, ou Tessalonicenses 4, ou Tessalonicenses 1, se me permite usar mais de um livro da Bíblia, conforme toda a história da igreja usa, então você vai ver que todo momento que Jesus Cristo aparece, 2 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19, a igreja está com ele. É isso que está escrito aqui. A nossa agenda, se a última trombeta tocar agora, a agenda dos salvos é estar para sempre com o Senhor. Se ele subir, a gente sobe. Se ele descer, a gente desce. Se ele guerrear, a gente guerreia. Se ele reinar, a gente reina. Se ele sentar, a gente senta, porque nós está Tessalonicenses 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, som do trombeta de Deus, que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. O encontro é com ele. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. A nossa agenda é o Senhor. Eu não sei qual a dificuldade de João 14. Ok. Professor Matheus Rangel, nesse momento, o nobre pode dispor de 1 minuto e 30 segundos para fazer a sua segunda pergunta. Pergunta? Isso, sua segunda. Tem tréplica, não, tá certo. Você já fez uma, não foi? Correto? Estou certo? Você fez uma, agora você faz... Foi duas, né? Que é uma... Sim. Eu acabei atropelando o tempo. Ah, tá. Então, desculpa, eu baguncei aqui até, eu peço perdão. Isso é raro acontecer, mas acontece. Então, vamos para o... Ele fez uma réplica, não foi? Eu fiz uma pergunta e ele acabou de responder. Aí agora ele acabou de responder. Não, agora, eu acho que agora ele tem direito a 5 minutos, né, Matheus? Acho que agora ele fala 5 minutos. Ah, tudo bem, é bacana. Ok. Eu perguntei sobre João 14, aí ele foi e respondeu. Eu posso replicar. Exato. O professor Matheus, nas minhas anotações, você faz uma pergunta agora. Mas eu fiz a pergunta antes dele falar, não foi, pastor César? Eu perguntei sobre João 14. Eu não recebi antes a lógica, eu só vi o que ele falou aqui na hora. Eu acho que ele fez uma pergunta de 1 minuto e meio, eu respondi sim, que agora ele teria uma tréplica, eu acho. Isso.
É porque o nosso andamento é pergunta, resposta e réplica, pergunta, resposta e réplica. Isso aí. Agora é minha réplica de quanto tempo? Ó, aqui na tela, Sim. ó. De acordo com as minhas anotações, aqui, ó, César Mateus, César Mateus, César Mateus, César. Aí Mateus perguntaria agora. Ah, então não sei. Eu acho que é porque, Matheus, você usou o tempo de uma resposta para fazer uma pergunta ou ao contrário, alguma coisa assim. Foi, ó. Isso, não é. Agora era para o César perguntar e eu responder e depois ele replicar. Mas então, tudo bem, então vamos seguir o que você falou. Vou fazer a pergunta. Essa pergunta, isso. Tá. Okay. Peraí, ainda. O professor Matheus fez a pergunta. Não, tá, o pastor César está certo, gente. O pastor César está indo, mas quem acompanha o Arena sabe que é a primeira vez praticamente que isso acontece. Muito raro. Pastor Matheus, você tem 5 minutos para fazer sua réplica. É verdade. Você perguntou, eu que não anotei. É sua réplica, tá? 5 minutos. Fica à vontade. Eu só não acredito que a gente passou por uma grande tribulação nessa live, porque eu ainda estou aqui, né? Senão, a gente poderia ter acreditado. 5 minutos para o professor Matheus. Vamos lá, bem. Depois do terceiro bloco. Pastor César falou que ele não detém tanto conhecimento do grego, e realmente, pastor, vamos lá. O Daniel B. Wallace, no seu livro, eu acho que é publicado em 2009, da página 557 a 565, ele fala sobre 7 tipos de aoristo. Não tem essa de aoristo passado simples, não, tá? Ó, ele fala do aoristo constativo, que também é chamado de complexivo, pontilear, compreensivo e global. Ele fala de aoristo ingressivo, que também é chamado de inceptivo e incoativo, que até o salve pastor Rafael debateu comigo sobre esse tema. O aoristo consumativo, que também é chamado de combinativo, equibático e efetivo. Aoristo gnômico, epistolar, proléptico, que é futuro, tá bom? Futuro. E só o último, que é o aoristo do passado imediato dramático. Então, o pastor trabalhou aí, inclusive lá em Mateus 24, acho que é o verso 2 ou 3 ali, tem um aoristo futuro. Então, o aoristo não é só passado simples, tá? É apenas uma nota. O pastor foi lá no texto de João 14 para responder minha pergunta e usou o verso 3 e ele começou falando o texto bonitinho. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aí ele vai dizer, Jesus vem e logo ele leva o povo para ele. Realmente, o arrebatamento é assim, não abrir e fechar de olhos, é rápido. Né? Só que o pastor inseriu a versão cavalcantiana. Ele colocou aqui que isso ocorre antes da grande tribulação, gente. Mas não ocorre. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em João 14:3, por gentileza. Vamos ler todo mundo junto para ver se eu não estou ficando com problema de vista. Ó, e quando eu for, vírgula, e vos levar, e vos preparar lugar, vírgula, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Aí o texto continua assim, ó, vírgula, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não tem sentido esse texto aqui trabalhar que é depois da grande tribulação, não. Isso é uma coisa do amado pastor César, que colocou que essa volta em que Cristo leva o povo para ele é depois da grande tribulação. Isso não ocorre assim, tá, meus queridos? Não ocorre dessa maneira de modo algum. Voltando ao texto de Apocalipse, aproveitar o tempo aqui, essa questão foi bem fácil de resolver, colocar Mateus, Revelações 19, verso 7, né? Voltando, tem a palavra Elsen, que significa vindas, tá bom? Ela está no aoristo. Aoristo não é necessariamente passado. Para você determinar o tempo, gente, aproveitar o momento para poder dar uma aulinha de grego, para você poder determinar o tempo de alguma coisa, você tem 2 formas, tá bom? Em média. A primeira é olhar o próprio tempo do grego. Então, se ele está indo em perfeito, mais que perfeito, perfeito, e possivelmente aoristo, ele pode estar ligado ao passado. Mas quando você tem o presente, o futuro, tem a perifrastia, ou futuro do perfeito, que seria uma espécie de 7º tempo do grego, aí ele pode estar num futuro pontual ou não pontual. Ainda observa-se que não são apenas tempos verbais que determinam o tempo de uma ocorrência. Nós temos adjuntos adverbiais de tempo e advérbios de tempo. Como, por exemplo, se o texto estivesse dizendo ontem, há 1000 anos atrás, ou amanhã, depois de amanhã, são indicativos temporais. O texto de Apocalipse 19:7 não tem nenhum indicativo temporal,
de que aquilo ali ocorrerá depois da grande tribulação. Mas o texto coloca no aoristo, dizendo que a noiva já estava pronta e que no momento em que ela já estava pronta, já era vinda a boda do Cordeiro. E quando a igreja ficou pronta? Nós sabemos, foi quando Cristo veio. E Cristo não preparou a sua igreja para passar pela tribulação. Quer ver só? Se você observar comigo o texto de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, o capítulo inteiro, né? Ele vai colocar ali que nós estamos esperando não é a tribulação e o fogo, mas estamos esperando a salvação e os céus. Então, toda essa construção indica que a nossa expectativa não é tomar um café com o anticristo. Isso está mais claro do que as condenações de Lula. Ok? Esse é o intermédio. Ok, muito bem. Vamos para o terceiro e último bloco, onde o pastor César vai utilizar 1 minuto e 30 para fazer a sua última pergunta no primeiro bloco. Aí eu faço uma pergunta, faz a réplica, a tréplica, para entender? Isso, vou mostrar para os nobres, tá? Funciona assim, ó. Nesse último bloco, o pastor faz uma pergunta, ele responde após a resposta do professor Mateus, tu farás uma réplica. Após a sua réplica, o professor Mateus vai fazer a última pergunta dele, na parte B, essa parte aqui, tá? Beleza? Ok. Tempo na tela para o pastor César Cavalcante. Então, vamos lá. Primeiro, a forma, né, como ele disse que eu inventei aqui uma versão bíblica, bom, a versão bíblica que eu usei é João capítulo 14, na versão atualizada. Diz assim, eu vou ler só o versículo 3 por conta do tempo, tá? E quando eu for, ele diz assim, quando eu for e vos levar e vos preparar lugar, eu quero saber que versão é essa que fala levar. Porque não existe essa versão. Quem está interpolando é ele. O texto diz assim, ó, quando eu for e vos preparar lugar, não tem essa leitura que ele fez. Quando eu for e vos levar e vos preparar lugar, então quem está... Veja o texto aí. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para assim como onde eu estiver, estejais vós também. Pois bem, em 2 de Pedro, capítulo 3, citado pelo meu companheiro aqui agora, o texto diz o seguinte, peraí, eu me perdi aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer em poucos segundos, mas vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 3, é o texto que ele leu, versículo 10. Vou fazer a pergunta aqui. Lá diz assim, virá, porém, o dia do Senhor como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Dia do Senhor será com estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se desfarão, as obras na terra serão atingidas e tal. Visto que essas coisas serão assim, deveis ser tal como aqueles que vivem em santo procedimento. Esse dia do Senhor que vem estrondando tudo, quem são esses que têm que viver em santo procedimento? Ok. Professor Mateus, entendeu a pergunta? A última parte eu não entendi. Quem são esses o quê? Então, posso fazer rapidinho? Pode. Quem são esses que devem ficar em santo procedimento esperando e apressando esse dia? A minha ideia é assim, professor, se esse dia vem com estrondo que vai pegar fogo, os elementos se desfarão, se esse dia do Senhor a igreja já foi tirada da terra, por que o próximo versículo diz que nós, os santos, precisamos ficar em santo procedimento, aguardando e apressando esse dia? Entendi. Querido professor Mateus Rangel, 5 minutos na tela. Ok, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa observar o seguinte, esse texto está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto, que vai do verso 1 ao 6, Pedro está lembrando o povo a respeito da destruição ocorrida em Noé. Ele vai dizer que o mundo foi acabado com água e ele vai usar depois a metáfora para dizer que o mundo vai acabar em fogo, do verso 7 ao verso 12. E quando chega do 13 ao 15, ele vai falar, por exemplo, da salvação do crente. Então o pastor ele fez uma pergunta. A pergunta dele está localizada no verso 10, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, né? Mas o dia do Senhor virá, como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, né? Se desfará a terra e as obras e tudo que nela se queimará. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santos, em santo trato e piedade. Eu estou lendo um pouco devagar, gente, que eu estou lendo e traduzindo o texto grego
aqui na minha cabeça, tá bom? Então não é a mesma coisa que o português, né? Mas vamos lá. Aqui, a construção, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que vos convém ser santo no trato e na piedade. Bem, aqui não pode ser uma referência necessariamente à grande tribulação, tá bom? Ele está colocando isso porque ele está observando os elementos, ó. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo em fogo desfarão a terra e a obra e tudo que nela há haverá de se queimar, tá? Isso aqui, a não ser que ele defenda uma visão pós-milenista, que é diferente da pós-tribulacionista, que é a pauta do debate aqui. Porque quando a terra é toda refeita, ela é destruída para ser refeita, é posterior, tá, ao momento que a gente está debatendo. Mas vamos lá. Nós temos aqui um detalhe. Eu procurei nesse texto, né, porque eu já vi alguns pós-tribulacionistas usando esse texto. Eu falei, gente, vamos tentar ver se o texto de fato está preocupado em dizer em que momento Cristo vai voltar. E eu fui observar, peguei os advérbios de tempo. Ó, se você pegar 2 Pedro 3:1, está escrito Diegeiro, Rimon en Rupomenese, e que significa despertar as memórias, né? Está remetendo ao passado. 2 Pedro 3:2 está escrito Minethenai, que seria recordar, também está remetendo ao passado. Você tem o verso 3 que diz Esrato ton hemeron, que seria uma referência aos últimos dias. Ó, verso 3 já joga para o último dia. Mas o verso 6, rotote, aqui significa daquele tempo, está fazendo uma referência ao passado também. O verso 7 usa a expressão num, que significa agora, está remetendo ao presente. Então você tem 3 referências de tempo nesse texto. Mas esse texto, hora nenhuma, diz que a gente tem que passar pela grande tribulação. Até porque, se você observar, Pedro diz que Jesus não quer que tinas apolestai alapantas eis metanoian horresai, que significa que ele não quer que ninguém seja destruído, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ora, se Cristo não quer que seja destruído, como é que ele vai levar o povo para dentro do ambiente de destruição que é a grande tribulação? Não tem sentido. E aqui nós temos o seguinte, o plano de Deus não é que sejamos destruídos, até porque o verso 7 vai dizer o seguinte, ó, Caí, apoleias, tu, asebon, antropon. Ou seja, que é o dia da destruição do homem ímpio. Olha só, gente, eu vou repetir. O dia da destruição do homem ímpio. O dia do Senhor é para o homem ímpio, não para a igreja. Verso 7. Só você aí, 2 Pedro 3, 7. E não para por aí não, tá? Porque enquanto o texto mostra uma destruição para os ímpios e diz que para nós há um porém, o verso 13 vai dizer outra coisa para a gente. Vai dizer, Kainus de Uranus, Kaigen Kainen, Kata tu epagelma, autu prosdokemen. Aqui, a expressão, nós, segundo a nossa promessa, estamos esperando um céu novo. Ok? Não é novos céus, tá? É céu novo aqui. A construção do adjetivo com substantivo é céu novo. E uma terra nova, no qual habita a justiça. De Kaiosune Katoikete. Katoikei. Então, essa situação mostra que o dia do Senhor é para o ímpio, a destruição do fogo é para o ímpio. Aí vai falar assim, mas o texto diz que as pessoas devem se manter depois dessas coisas. Sim, porque mesmo depois da grande tribulação, quem ficou tem que se manter santo e deve resistir ao anticristo. Mas não significa que a igreja está aqui. Pelo contrário, eles têm que se manter santo, têm que ficar santo, porque não tiveram a santidade suficiente para ser noiva e subir antes. Então, quem ficou aqui, a única maneira de escapar é continuar ouvindo a voz de Deus, seguir, e é isso. Não, pode concluir. Pode concluir, professor. E seguir, nesse caso, os dítames do Senhor, né? Porque quem resistiu ao anticristo, nós vemos lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, por exemplo, pessoas que estão sendo salvas no período tribulacional. E eu sei que ele queria essa deixa para entrar. Ok. Eu quero, antes do pastor César começar agora a fazer a sua réplica, dispondo de 5 minutos, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês dois aqui, tá bom? Pastor César, 5 minutos. Fica à vontade, comece quando quiser. Bom, na verdade eu só queria que você terminasse mesmo o seu pensamento, que eu vi que você foi cortado, eu não queria me aproveitar de nada não, mas vamos lá. Mais uma vez, o meu companheiro
não se adequa à regra que ele mesmo estabeleceu. Ele não podia ter dito que Jesus disse que todos chegassem, não podem ser destruídos, não sei o quê, porque isso é em outro texto, isso é em outro capítulo, é outro livro. E, conforme a regra que você estabeleceu na sua primeira fala, quando você está num livro, você obrigatoriamente não pode citar outro livro. Eu posso, porque eu entendo que a Bíblia é uma única unidade. Então, vamos lá. No final, depois de toda essa explicação do professor Mateus, no final ele reconhece que existem salvos aqui nesse texto de Pedro. Porque ele diz assim, olha, eles precisam se manter em santo procedimento, porque eles não tiveram a posição de noivo, e se eles quiserem ser salvos, eles têm que ter. Então, vamos lá. Concordo com muita coisa que ele disse aqui, mas o texto é muito claro. Vamos para o texto. O texto é assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Essa fala de que o dia do Senhor virá como ladrão é uma fala recorrente, muito embora ele disse que não pode citar outros textos, mas isso aparece em Mateus 24, isso aparece em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, e agora está aparecendo aqui em Pedro, o Senhor voltando como ladrão. Existe uma unidade, professor Mateus, na Bíblia Sagrada. Existe uma unidade, independente do tempo em que o livro foi escrito, independente do autor, de quem assina o livro, existe uma unidade teológica, tá, entre os autores bíblicos. A gente pode sim citar outros textos bíblicos, tá? Faz parte da história da igreja o tempo todo, mas vamos lá. Então ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Aí a pergunta é, que dia que vai vir como ladrão? O arrebatamento, porque o pré-tribulacionismo faz diferença, então tem 7 anos entre uma coisa e outra. Aí eu pergunto, esse dia do Senhor... Pausar o tempo dele, parece que ele caiu. Esperando. Julgar os ímpios do final. Eu pausei seu tempo porque você havia caído, tá? Mas eu pausei seu tempo, pode recomeçar. O cair é do homem, então. Tá certo. Eu posso fazer 7 meses e ainda posso. Aí você me levanta aí. Pode continuar. Ele caiu, vamos aguardar aí. Voltou? Voltou, pronto. Os elementos abrasados se desfarão, também as obras que neles serão atingidas. Ele diz assim, tem aqui o tempo da terra sendo recriada, porque isso aí é pós-milenista. Não tem terra sendo recriada aqui no texto, não vamos inventar. O texto não está dizendo de terra sendo recriada. Versículo 11. Visto que todas essas coisas são de acontecer dessa forma, vocês precisam viver em santo procedimento, esperando e apressando esse dia. Ou seja, o apóstolo Pedro, claramente, ele está dizendo o seguinte, olha, vai vir um dia terrível, esse dia vai ser abrasador e tal, e vocês, os salvos, precisam estar em santo procedimento, aguardando e apressando o dia da vinda de Deus. Isso parece muito com Tessalonicenses capítulo 1, que diz assim, versículo 7, vós outros, que sois atribulados, a palavra tribulação, ele dará alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirados por todos os que creram naquele dia, pois foi crido entre nós no nosso testemunho. Ou seja, a volta de Cristo, que a mesma volta que é graça para os salvos, é desgraça para os perdidos numa mesma volta. Isso é exatamente o que Pedro está dizendo. O dia do Senhor vem, quando destruindo todos os elementos abrasados se desfarão, e vocês precisam estar em santo procedimento, em confiança, para que esse dia não pegue vocês de surpresa, para que nisso nós aguardamos a promessa de novos céus e nova terra. Ou seja, essa mesma vinda de Cristo, ela é desgraça para os ímpios e graça para os salvos. Não tem, esses daqui são aqueles que não foram noivos. Peraí, se eles não são noiva, quer dizer que Jesus sobe com a noiva e depois tem outra parte de salvo, e essa parte de salvos é o quê? Se não é noiva. Elas não participam das bodas do Cordeiro,
elas não participam do bema, do tribunal de Cristo? Que tipo de salvos? Eles são salvos como? Tem uma divisão lá no céu de salvos de primeira e salvos de segunda qualidade, categoria? Acho que aí a conta não fecha, na minha opinião. Muito bem, professor Matheus, finalmente estamos na parte B do terceiro bloco, na reta final, e você pode dispor do seu tempo de 1 minuto e 30 para a sua última pergunta. Tempo na tela. Poderia colocar mais uns 15 blocos aí, né? Porque tem tanta coisa para falar. Vocês podem, deixa eu pausar aqui, vocês podem fazer a parte 2, vocês podem marcar a parte 2 desse mesmo assunto, depende de vocês. Se aí. o pastor César quiser, será uma satisfação. É só uma questão de tempo, vamos marcar. Bacana, então vamos marcar. Depois disso aqui a gente entra em contato. Tempo na tela, sua última pergunta. Ok, bem, vamos lá. A minha última pergunta vai para aquele textozinho bom que gerou alguns memes da última vez que eu perguntei. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que em Apocalipse 3:10 diz que ela será guardada da hora da tribulação? Kagose tereso ectes horastu peirasmo. Eiharisto mufilu. Elton pode traduzir para o senhor, tá? Eu disse o texto grego e falei, por gentileza, meu amigo. A palavra tribulação aparece aí nesse texto? Me mostra ela. Palavra tribulação. Rapidinho, só para eu poder saber. A palavra saber. Tribulação em grego, para quem não sabe, é eclipsis. Ela aparece aí no texto? 5 minutos a palavra, dado a ele. Pode responder, o pastor. O senhor responde agora, eu não posso interromper. Não, então, é porque eu quero dar esses 5 minutos para ele, não tem problema. É que ele montou uma pergunta em cima de... Ele guardou para o final, parece. Ele guardou para o final uma pergunta dizendo o seguinte, essa pergunta aqui, agora, isso aqui acabou. Vamos embora, meu pastor, vamos embora. Estou aquecido. A palavra que aparece aqui é peirasmo. Peirasmo, que também pode ser traduzido como tribulação. Eu vou te dar meu tempo. A minha pergunta é o seguinte. A palavra peirasmo, do grego, em nenhum texto verte como tribulação. Inclusive no 3:10. Em nenhum texto verte como tribulação. Então, onde está a palavra tribulação aí? Ok, vamos lá. A palavra peirasmo aqui nesse texto é tribulação, pode ser tentação, porque toda tribulação é uma tentação que a pessoa tem. Quando a pessoa está em tribulação, ela fica tentada a cometer o erro. Ela está sob pressão. Então, independente se a palavra for tribulação ou se for tentação, ela está remetendo a um estado perturbador que aqueles que seguem a Cristo estão sendo acometidos por seguir a Cristo. Ora, bolas, sinônimo. Tá, então você pode me mostrar um versículo onde a palavra tentação, a palavra peirasmos, mas verte como tribulação na Bíblia? Um versículo. Eu não sei se eu ouvi em algum lugar que o senhor é hebraísta, né? Mas tem uma coisinha chamada polissíndeto, polissemia, uma outra coisinha chamada ambiguidade, que são figuras da semântica, onde um termo pode ser empregado com vários outros significados, dependendo do contexto. O contexto é majoritário em relação ao signo. Então agora ficou fácil. Então ficou muito fácil. Apresenta um. Não, pastor, veja bem, eu não preciso que um outro texto diga o que esse texto está dizendo. Eu preciso que o senhor mostre para mim que essa palavra aqui não combina com tribulação. Texto, querido, vamos lá, eu não estou pedindo outro texto. É que você leu o texto, e quando você leu o texto falando a palavra tribulação. Isso, primeiro, não é verdade. Segundo, aonde tem na Bíblia uma ocorrência, e para você está liberado. Você pode usar qual livro você quiser, qualquer livro de Mateus 1, Apocalipse 22. Pastor, faz o seguinte. Calma aí, onde a palavra peirasmos significa a palavra tribulação, porque essa palavra peirasmos não é um rapax legômena, ela é uma palavra frequente no Novo Testamento. Ela aparece em Mateus, ela aparece em Marcos, ela aparece em Lucas, ela aparece amplamente em Lucas, ela aparece em Atos, ela aparece em Coríntios. Aonde essa palavra, um texto, são dezenas de ocorrências, muitas dezenas. Então apresenta onde ela verte como tribulação, só uma. Ok, vamos fazer o seguinte, troca, bota a tentação, mudou em quê? Então peraí, mudou em todo o seu argumento. Mudou nada. Porque nada. Tá falando da grande tribulação, mudou nisso. Não, tá falando da grande tentação. Tá falando de uma grande tentação que vai vir sobre o mundo todo, que vai acometer todos que habitam sobre a terra,
mas isso não é a grande tribulação, é uma grande tentação. É claro que Jesus tinha que usar a palavra que o pós-tribulacionista escolheu para ele usar, né? Afinal de contas, somos nós quem determinamos o acervo vernacular de Cristo. Pastor, pelo amor de Deus, né? A sua ironia está tentando esconder aí a falta do texto, né? No capítulo 2, versículo 10, ali aparece a palavra tribulação. A palavra que você procurava, que é a palavra trípsis, do grego, ela aparece no 2:10. E lá no 2:10, ela aparece para a igreja, dizendo que a igreja vai passar. Então, eu não estou querendo mitar em cima, lacrar, não é nada disso. É que eu também não estou querendo. Desenvolve uma teologia em cima de uma palavra, que a palavra não diz aquilo. Então, falta a palavra tribulação sequer aparece no texto grego. O senhor é professor de grego, meu Deus do céu. É só apresentar um e ensino. Se você apresentar, acabou. Pastor, por eu ser professor de grego e o senhor não, que eu tenho que te dizer que o contexto é majoritário em detrimento do signo. Não é a palavra em si que determina o acervo teológico a ser explorado. Eu não tenho que fazer, porque o senhor ainda está com a mente em teologia sistemática, não está com a mente em teologia exegética. A mente em teologia sistemática faz pensar que eu tenho que ir lá no meu acórdão e procurar tribulação ou tríplices. E todos os textos que aparece a palavra remetem à grande tribulação? É claro que não. Bom, existem sinônimos para isso. Se a gente está falando de teologia exegética, de novo eu estou deixando a bola na frente do gol para o irmão. Me mostra um exegeta, apenas. São dezenas de vezes que a palavra peirasmos aparece no texto. Só precisa de onde ele verteu como tribulação, onde ele entendeu que é tribulação. Porque se você não apresenta então você que está dizendo isso. Nenhum tradutor de Bíblia diz isso. Nenhum especialista em grego diz isso. É você que está dizendo. Então, veja, se você pegar o dicionário e você colocar a palavra tribulação, ou melhor, a palavra peirasmos, no caso aqui, a palavra tentação, né, que é melhor traduzida como tentação e não exatamente tribulação. Deixa ele continuar, pastor, por gentileza, se puder. Pode continuar, vai. Depois, aí você vai ver quantas ocorrências tem, são dezenas, é só apresentar uma. Pastor, não existe isso de querer dizer o que Jesus deve usar no texto. Se ele quiser usar um sinônimo, agora, ele não pode fazer uma teologia, porque o senhor não quer. Vou te dar o teu tempo. Professor Mateus, 5 minutos para a sua última réplica. Você pode dividir o tempo com ele, tá? Fica tudo por conta de vocês. Tempo na tela. Então vamos continuar dividindo, pastor. A gente vai continuar no estilo de bate-boca, igual foi nos meus 5 minutos? Podemos. Para mim é melhor. Mas eu quero dizer, né, ao professor, ao pastor, o seguinte: nós temos aqui realmente esse termo, peirasmo, né, aqui acho que está no genitivo, aparecendo 3 vezes na Bíblia. Nós temos também peirasmon, no acusativo, aparecendo aqui em outros textos que também vem falando sobre tentação, provocação. Nunca tribulação. Não, mas nunca. Exatamente. Olha só, o que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo colocar um paradigma. Os tradutores não colocaram tribulação. Mas onde que uma tentação não deixa em estado de tribulação o que é tentado? Então quer dizer, pastor, que se houver uma tentação, o senhor vai ficar em paz? Isso não vai mexer, não vai te deixar num estado atribulado de espírito? Então, mas aí é uma lógica sua. Eu só estou falando que a Bíblia não diz. O que você está dizendo, está tudo bem. Só que você só tem que dizer assim, olha, isso que eu vou dizer é a minha ideia. A Bíblia não diz isso em momento algum, em lugar nenhum. A Bíblia faz essa troca. Se você falar isso, é honesto. Está tudo certo, está tudo bem. Só que tem que ficar claro que essa é uma teologia pessoal sua. E não da Bíblia, olha só, veja bem. O texto diz isso sim, quer ver? Porque guardou com cuidado. A palavra aqui é teressas. Guardou com cuidado. Por que guardou com cuidado? Porque ele foi tentado a não guardar a palavra. Quando ele foi tentado, naturalmente, ele se colocou sob tribulação. Veio uma tribulação sobre ele, uma tentação, pode escolher a palavra que quiser, uma provocação. Quando você limita o meu léxico, quando você diz, não, essa palavra aqui só pode significar isso. Isso é um problema de semântica. Eu não limitei, pastor, não limitei. Pelo contrário, eu disse assim, essa palavra, ela aparece dezenas de vezes. Ao invés de limitar, eu falar assim, me mostra aqui no versículo 10, eu não estou fazendo isso. Eu estou te dando a chance de me mostrar essa mesma palavra que ela aparece de Mateus Apocalipse o tempo todo, aonde ela onde alguém, algum especialista, trocou por tribulação. Parece que você não tem essa... Você não vai conseguir. Mas olha só, pastor.
eu não quero conseguir. Eu não estou indo atrás dessa palavra porque eu não quero que um texto de Mateus sirva para falar de João, porque isso vai contra o meu princípio hermenêutico exegético. Mas eu estou dizendo que esse texto, ele tem sentido. Deixa eu só terminar aqui, pastor, rapidinho. Ó, que diz que ele guardou com cuidado a palavra da estabilidade. A palavra que é a melhor tradução, inclusive, seria estabilidade. Hipomones, estabilidade minha. Ou seja, eles estavam sob tentação, estavam sob tribulação e guardaram o seu estado de espírito. Evitaram pecar, evitaram dar luz ao erro. E por isso, Jesus falou, e eu também guardarei você da hora que essa tribulação, essa tentação vier sobre o mundo inteiro. Então, não tem sentido. Gente, que tentação é essa que vem sobre o mundo inteiro que não pode ser uma tribulação? Só na mente do pastor? Não, não é na minha mente. Eu só perguntei se tem texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, é na sua mente. Fica claro isso, é na sua mente. Agora, e está tudo bem que seja na sua mente. Agora, vamos lá. Essa carta, ela é a 6ª igreja. Confere, não? 6ª igreja? É, porque depois dela vem Filadélfia. Depois dela vem ela... Desculpa, ela depois dela vem Smyrna, não é? Deixa eu ela é Filadélfia, depois dela vem Laodiceia. Ela é Filadélfia, vem Laodiceia, isso. Então ela é a 6ª igreja, certo? Uhum. Tá. Se arrebatamento é na 6ª igreja, como que você está dizendo que é no começo da grande tribulação? Porque a igreja do capítulo 2, versículo 10... Não, é eu que quero ouvir. Se o arrebatamento acontece em Apocalipse 3:10, na 6ª igreja, é no começo, no meio e no fim. Mas aqui, o senhor colocou a tribulação em qual igreja? Na 5ª, na 4ª, na 3ª? Está então, dizendo que o arrebatamento aconteceu depois, então porque a tribulação aconteceu antes. Você não entendeu o argumento, talvez eu não me fiz entender. Então vamos lá. Se o arrebatamento da igreja, você está enxergando em Apocalipse 3:10, do momento em que vai vir uma tribulação, e Deus não vai deixar que esses irmãos passem pela tribulação, a igreja de Filadélfia, porque ele vai livrá-los da tribulação, embora a palavra tribulação sequer apareça no texto. Fica claro isso? Tentação. A palavra lá não é tribulação, tá certo? Tentação. A palavra ali é dificuldade, tentação e tudo mais. Aí, você está dizendo, não, aqui quer dizer que ele vai ser tirado. Ok, vai ser tirado. Essa é a igreja número 6 de 7. É a 6ª igreja. É essa 6ª igreja que vai ser tirada. Porque a igreja número 2 e número 3 vai passar por tribulação. E ali não é peirasmos, não. O 2:10 é tríplices. É tribulação. Vocês vão passar por tribulação por 10 dias, não sei o que e tudo mais. Vocês serão tentados e tudo mais. E lá é a grande tribulação? Vai ser arrebatada, concluir minha pergunta. Se essa igreja vai ser arrebatada no 3:10, é no começo, no meio e no fim. Tá, então vamos lá. O senhor tem na sua mente que a igreja do capítulo 2, acho que é a 2ª igreja, ela passa pela tribulação e a 6ª que é arrebatada. É isso que o senhor falou? Não foi isso que eu disse. É que talvez eu ainda não fiz a pergunta certa, então vou tentar refazer. Se o 3:10 para você consegue enxergar o arrebatamento ali, porque é o que você está falando, né? Que você vai ser arrebatada para não passar a tribulação. Ok. Só que essa é a 6ª carta. Tem igreja para trás passando pela tribulação. Não. Então, a tribulação está no futuro, pastor. A tribulação que há de vir. Verbo no futuro. A tribulação vai vir depois da 7ª ainda, lá na frente. E o que você fala? Ela não veio, não. Okay, senão o texto teria falado assim, ó. Vou deixar encerrar o professor. O texto teria falado assim, ó. Então a tribulação tem 10 dias só. Porque no 2:10 é 10 dias. Não é mais 7 anos, é 10 dias a tribulação. Pastor, a 6ª igreja, ela só está numa ordem. João precisava colocar 1, 2, 3, até a 7ª. Não significa que uma vem primeiro do que a outra, ou que uma passou e a outra não passou. E o texto da tribulação, ele está dizendo que vai vir lá no futuro, dos habitantes que habitam sobre a terra, vai vir sobre o mundo. Há de vir, não veio. Como vocês estão fazendo algo inusitado, que é extrapolando tempo, eu quero fazer uma pergunta para os dois, tá? E eu vou dar 1 minuto e 30 para os dois responder. Uma pergunta, qual a diferença de harpazo para tereso? Quer dizer, no contexto de Apocalipse 3:10, a eclesia está sendo retirada ou guardada?
quem quer responder primeiro, 1 minuto e 30 para ambos, e após isso tem um vídeo para vocês responderem. Quem Vai lá, quer Matheus. Ok, o professor Elton, ele pergunta pós-tribulacionista, tá, o professor Elton, se metendo no debate, mas depois a gente faz um debate eu e o senhor, tá bom? Desculpa, professor Matheus, desculpa, mas é para vocês bem, resumirem, tá? Me perdoa. Tudo tá? bem, professor. Hoje eu vou refutar 2, hein? Eu só perguntei porque eu conheço o seu nível. Tempo na tela. Não, que isso, meu mestre. Vamos lá. Queresso realmente significa guardar. Aqui, pastor César, nós temos um dado interessante, onde a semântica é diferente, guardar e retirar. Tá? Ainda que tenha semelhanças, é diferente. Mas aqui a preposição ek, o meu amigo professor Elton, ela tem toda uma situação, né? Ela mostra aqui que vai ser retirado, vai ser guardado, mas para fora. Onde vai ser guardado? Por exemplo, você chega e fala assim, o professor Matheus, guarda minha bicicleta. Aí eu falo para você, vou guardar onde? Aí você vai e me responde, não, leva lá para fora, entendeu? Então há um ato de guardar, mas esse ato é levando para fora, por causa da preposição ek. Então a igreja vai ser guardada para fora da tribulação, para distante da hora da tribulação. Então chegou a hora da tribulação, a igreja é guardada para um ambiente onde essa tribulação não está ocorrendo. Então, é essa a minha interpretação do texto. Bom, acho que eu venho para mim agora. Ok, agora, pastor César Cavalcante pode responder, e após isso tem um vídeo para vocês continuarem no segundo encontro. Tempo na tela para o pastor César Cavalcante. Não, quando ele admite que o termo ali é guardar, é isso mesmo, tá tudo certo. Não é arrebatamento. Não é arrebatamento. Arrebatar é uma coisa, guardar é outra. Né? Assim como Pedro, são vários textos, por exemplo, de Pedro, segundo de Pedro 3, que eu citei agora, né? Vocês devem estar em santo procedimento, então ele nos guarda de cairmos, por exemplo, no laço, por exemplo, na marca da besta, de aceitar a marca da besta ou coisa parecida. De fato, o grego tem duas preposições de afastamento, o apó e o ek. Apó sempre significa desde e ek sempre significa de dentro de. É só procurar aí um bom... Parece que ele gosta bastante do grego, é professor do grego. De novo, não é a minha área, mas qualquer léxico vai trazer a diferença de apó e ek, e a palavra que aparece ali é ek, portanto, vou te guardar, não é arrebatar, ou coisa parecida, durante esse período tribulacional. Obrigado. Muito bem, agora nós temos uma pergunta dos vídeos. Eu quero parabenizar aos dois homens de muito conhecimento, o professor Matheus Rangel, de grande conhecimento, o pastor César Cavalcante, de grande conhecimento, cada um na sua devida área. Temos um vídeo agora vindo do internauta e nós vamos pescar para a resposta, e parece que os dois vão poder comentar sobre esse vídeo. Os vídeos são respondidos por aqueles a qual está sendo endereçado. Se for aos dois, os dois responderão. Se for apenas para um, apenas aquele a qual o vídeo está sendo endereçado responderá. Deixa eu pescar o vídeo aqui. Vamos lá, gente, procurando aqui o vídeo de vocês. Terá considerações finais, ou professor Elton? Sim, os dois poderão dispor de 2 minutos. Se quiserem 3, eu dou 3 minutos para fazerem suas considerações finais, logo após, tá? Vou fazer o seguinte, eu tô com um pouco de dificuldade de encontrar aqui o vídeo, não sei por que não está aparecendo nos meus arquivos. Vocês podem fazer as considerações finais agora, e após as considerações finais, vocês respondem o vídeo. Tudo bem para os dois? Tudo bem. Pastor César concorda também? Ok. Então, pastor César, como foi o que iniciou perguntando, poderá dispor de 2 minutos para fazer a sua consideração final, lembrando que ele ainda vai responder o vídeo. Tempo na tela. Agradeço. É sempre bom a gente falar um pouco sobre as escrituras. Professor Matheus, se eu te desrespeitei como pessoa, me perdoa, não foi essa a minha intenção. E a todos os internautas que estão acompanhando a gente aí, que Deus abençoe. Acho que vale a pena nos determos sobre esse tema. O pré-tribulacionismo é uma doutrina nova em relação à história da igreja, mas aqui no Brasil é muito bem defendida, porque a grande maioria dos cristãos, por serem de experiência dispensacionalista, acaba sendo também, geralmente, o dispensacionalismo desemboca no pré-tribulacionismo, e por
por isso a gente tem bastante irmãos aqui pré-tribulacionistas. Acho que a doutrina pré-tribulacionista é muito legal, eu queria muito ser pré-tribulacionista, é mais legal, mas falta texto bíblico, na minha opinião. Por isso, para ficar mais próximo das Escrituras, como Jesus Cristo disse em Mateus 24, que ele voltará depois da grande tribulação, como o próprio Paulo fala no texto de 2 de Timóteo, capítulo 1. Enfim, acho que é bem documentado na Bíblia. Então, infelizmente, a igreja passará pela grande tribulação. Não é o que eu gostaria, mas é o que a Bíblia diz. E a história da igreja amplamente defendeu. Deus abençoe. Um privilégio poder falar sobre a Bíblia com vocês e tratar de um assunto tão importante. Valeu. Ok, professor Matheus, podendo também dispor de 2 minutos. Fique à vontade. Tempo na tela. Amado pastor César, também quero agradecer ao senhor pela oportunidade de poder vir aqui. Te considero uma pessoa de uma enorme envergadura e importância teológica dentro do Brasil. Não desanime nunca, vença todas as barreiras que estiverem no seu caminho, e o que precisar de mim, estarei aqui. Como alguém que segue a linha além da exegética apologética, eu tenho esse jeito um pouco carioca, esquentado, mas eu sou uma florzinha por dentro, e será um prazer ter a sua amizade, e espero que o senhor, de modo algum, tenha se sentido desrespeitado, porque jamais essa foi a minha intenção. Tá? Gostaria muito de ter mais momentos contigo, de ter um segundo debate e de poder encontrar com o senhor. Enfim, porque somos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Cristo, e estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Agradeço ao professor Elton pelo carinho e o prestígio que sempre tem por mim, ali no privado, né? Esse cara branco igual um fantasma, mas Deus tem usado ele para poder ensinar grego, trazendo bastante conteúdo específico. E a respeito da nossa linha, a linha pré-tribulacionista, eu acredito em vários pontos que a gente poderia usar, né? Por exemplo, 2 Tessalonicenses 2:7, o anticristo será manifestado depois que aquele que detém for tirado. Mateus 24:13, é um bom texto para a gente debater Mateus 24, vi um debate com o Natan Rufino, quase que eu peguei o ônibus e fui para lá. Diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu entendo que o salvo aqui é o arrebatamento. Vejo também em Apocalipse 19, do 1 ao 8, que a igreja já estava pronta, ataviada. Mateus 19, 28, que a igreja governará sobre as 12 tribos. 1 Tessalonicenses 1:10, que o Senhor nos livrará do dia da ira. Então, são vários os textos. Eu vejo o arrebatamento até em Miqueias 7:1. Então, acho que vale muito a pena a gente conversar, dialogar. E deixo aqui o meu carinho por todos vocês, todos que assistiram esse debate, que Deus os abençoe. Ok, maravilha, gente. Agora, como eu disse, vamos pegar o vídeo, conseguir encontrar o vídeo. E vamos nós. Um arquivo de vídeo aqui para vocês, vindo do chat, de um dos internautas do chat. Podem assistir o vídeo. Aí está. Pergunta é para os dois. Apocalipse 7, do 1 ao 8, fala de 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Não fala de grande tribulação para eles. Mas do versículo 9 até o final do capítulo, fala de pessoas de todas as nações, povos e línguas que saem da grande tribulação. Por que um grupo sai da grande tribulação e outro não é mencionado? Quem são esses grupos e por que somente a grande multidão sai da grande tribulação? Muito bem. Quem quer responder primeiro? Eu acho que essa pergunta é mais para o pastor César, né? Pastor César, disponha de 1 minuto. Eu vou dar hoje 1 minuto e 30 para os dois, tá? Para responder o vídeo. 1 minuto e 30 para responder o vídeo. O tempo na tela. Bom, a grande multidão que ninguém podia contar é a igreja. Vamos lá, o texto diz assim, 7:9. Depois dessas coisas, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, todos os povos, línguas, de pé diante do trono de Deus, do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas e palmas nas mãos. Essas pessoas, elas morreram durante a grande tribulação porque não aceitaram a marca da besta. É só continuar lendo o texto. Porque ele pergunta quem são, um dos anciãos, versículo 13, ele pergunta, esses de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E ele diz, não sei, tu sabes. Esses são os que vieram da grande tribulação.
que lavaram as suas vestiduras, alvejaram no sangue do Cordeiro. Vai ficar claro de novo lá em Apocalipse 19 que essa vestidura branca é a justiça dos santos, ou seja, aqueles que foram justiçados, aqueles que morreram por causa da sua fé, razão pela qual se acham diante do trono, serve de dia e de noite no santuário e tal, nunca mais terão fome e tudo mais. Por que nunca mais terão fome? Porque lá eles foram proibidos de comprar comida por conta da marca da besta. Então, essas é a igreja que, durante a grande tribulação, teve que glorificar Cristo com a sua própria vida, né? Eles não participaram do arrebatamento, eles morreram antes. Quando aconteceu o arrebatamento, eles participaram da ressurreição, já que eles foram mortos durante o período da tribulação. Ok, gente, e antes de terminar, temos um superchat, peço a paciência de todos, especificamente para o professor Matheus Rangel. O professor pergunta, onde está escrito que Jesus virá em 2 etapas? Quando ele disse isso, essa pergunta é exclusivamente para o professor Matheus Rangel, que é uma pergunta bem típica para um pré-tribulacionista. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, 1 minuto e 30 segundos. Podia ter mandado essa, hein, pastor César? A pergunta mais difícil do debate, hein? Você acha? Ó, se o senhor não acha, então o senhor deveria ser pré como a gente, né, pastor? Então, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, não existe nenhum texto claro dizendo, Jesus falando, né? E disse Jesus aos seus discípulos, eu vou vir em 2 etapas. A primeira antes da tribulação e a segunda depois da tribulação. Como também não existe nenhum texto claro dizendo que eu virei só depois da grande tribulação, né? Então, nós entendemos isso porque a leitura bíblica ela é dinâmica e ela tem a ver com a mente do intérprete, entendendo como Jesus posiciona as coisas. Então, ainda que não haja um texto claro com todas essas palavras, nós podemos subentender isso a partir de alguns textos, como diz em 1 Tessalonicenses 1,10, que ele veio nos livrar do dia da ira, como diz em 2 Tessalonicenses 2,7, que antes que o anticristo apareça, né, tem que sumir aquele que o detém. E eu vejo a palavra apostasia como retirada ali. Então, primeiro vem a apostasia, que é a retirada, e depois vem, nesse caso, professor Elton, só pegando aí para arrumar para os debates, o anticristo, né? Observo também Apocalipse 3,10, de que ele nos guardará da hora da tribulação. Tudo isso remete a antes da tribulação. E depois, em Apocalipse 19, nós vemos a igreja voltando com Cristo do 1 ao 8, ou seja, 2 etapas. Ok. Gente, e eu quero pedir desculpas aos amados do chat, por hoje eu restringi um pouco a pescaria aqui das perguntas do chat, devido ao tempo, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos vocês. Eu sei que algumas pessoas falando, Elton, pesca minha, né? Mas, gente, não tenho como pescar mais pergunta de todo mundo. Agradeço de todo o coração a todos vocês que esteve conosco até agora. Compartilhe essa live aí o máximo possível. Deixe o seu like para ajudar o canal. E eu quero agora agradecer a essas 2 feras, professor Matheus Rangel, pastor César Cavalcante, que também é professor de hebraico. Ele não é do grego, mas ele é do hebraico, tá, gente? Você tem uma turma, né, pastor? Você tem uma turma, está lecionando para uma turma, né? Eu sou reitor da faculdade, a faculdade tem muitos alunos, acho. Eu nem sei quantos alunos eu tenho de hebraico, mas tem muitos, milhares, né? E também de outros cursos, também da área teológica. E para pastor Matheus também tem uma turma, né? Sim, temos turma de hebraico, de grego só para pastores e também abertas para o povão, né? Dando no Koinonia, Instituto Teológico Koinonia, que funciona tanto no presencial como também online, que também temos alunos fora do Brasil. Tem gente com português de Angola, com português de Portugal, tentando falar hebraico. Imagina como que é isso, né? Fica um negócio bom demais. Muito bem. Eu agradeço aos 2, tá? Maravilha ter vocês aqui. E, como já ficou acordado, vamos fazer um segundo encontro, esse mesmo tema, parte 2. Tudo bem, pastor César? Marcar um momento na data. Tem só a questão de agenda, que eu estou indo para Israel a semana que vem, e aí eu vou ficar alguns dias fora, trabalhando lá. E aí, depois da volta... Aí, você tem meu contato aí da moça que faz a agenda, e aí ela verifica uma melhor data. Maravilha, eu converso com ela, viu? Olha, professor Matheus,
Eu vou tentar ver aí um debate contigo com outro, né? Eu falei com o Vailate, mas não sei se ele vai... Ele não visualizou, não sei se ele vai me responder. E também temos aí o professor Fábio Sabino, que estão pedindo para debater, para colocar o pastor César com o professor Fábio Sabino para debater, né? No futuro, depois que ele chegar de viagem, a gente pode ver tudo isso aí. Brasil, obrigado pela sua audiência, obrigado a essas duas feras que estão aqui comigo. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Que alegria estar recebendo o pastor Matheus Rangel, professor Matheus Rangel, e pastor e professor César Cavalcante. E eu, como sempre, termino, digo, Recares Kai Erenetu Kiriu e Yesu Christa del Mu, fiquem todos com Deus, né? E o professor Matheus Rangel, ele pode ir traduzindo aí, Recares tu Kiriu e Yesu Christu, Kai Reagape tu Teu, Kai Recoinonia tu Hagiu Pneu, Matos Metapanto Rimon. Fiquem todos com Deus. Peço desculpa a ligação do querido Adriano Cruz, que me ligou agora. Querido Adriano, peço mil desculpas, tá? Não vou poder pescar mais perguntas. O Adriano Cruz vai estar debatendo em breve aqui no Arena Apologética. Enfim, um abração. Fiquem todos com Deus. Aqui é o Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Muito Shalom. obrigado. Shalom. Solta a vinheta.